Cansado, viu, gente? Fala, meus confrades, muito boa noite. Cansaço bateu aqui no velho corpo, mas estamos na ativa aqui. O Alex já entrou aqui na live. Vão chegando aqui, sejam todos muito bem-vindos. Meu amigo Matheus Leone, dando uma passada aqui na live também. Deixa eu já fixar aqui o comentário. Olha aí a Luana também, seja bem-vinda. Deixa eu fixar já o comentário aqui com o tema da nossa live de hoje. A gente vai falar sobre gerenciamento de obras. Meu grande amigo Matheus. Nunca mais a gente trocou uma ideia, né, Matheus? Desde o final de semana passado aí, praticamente. Mas é isso, a correria meio que voltou aí. A gente já está com algumas atividades aqui em Salvador. Notícia boa, Matheus, na segunda-feira aí, essa semana, fechei um serviço aí na área de engenharia diagnóstica. Segunda-feira a gente vai fazer aí uma inspeção, uma vistoria aí num apartamento aqui de Salvador, problemas de infiltração. Eu vou mostrar um pouquinho aí nos stories, quem vai gostar é você. Vou utilizar termografia para identificação lá dos pontos me inspirando aí em você, grande mestre aí da termografia. E na segunda-feira aí temos novidades sobre isso. Vão chegando aí, meus confrades. Hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de obras. E a gente tem um convidado especial, ele que já está aqui, é o Alex Lima. Espera aí que eu já te chamo, Alex. Deixa só o Instagram notificar o pessoal. Vão todos chegando aí. Me confirme, eu estou falando aqui e eu falo muito, gente, me perdoem. Mas me confirmem se vocês estão me ouvindo bem e se o vídeo também está chegando legal. Confirma aí, dá um joinha se o vídeo tá legal, se o áudio tá ok. Eu já vou te chamar, Alex. Sejam todos muito bem-vindos. E aí aproveitem e me digam. Aí a Luiz Gonçalves, piso oficial. Luizão, professor Luizão, presidente do CREA Bahia aqui, me dando o privilégio de participar aqui da live. Sejam todos muito bem-vindos. Então, áudio ok, vídeo ok. Eu vou começar com aquele ritual de sempre. A gente hoje vai falar sobre gerenciamento de obras. A gente vai aproveitar aí a experiência como gestor de obras do Alex Lima. Ele que é arquiteto e também trabalha com gestão de obras, tendo executado aí, gerenciado obras em mais de 10 estados brasileiros. E eu conversando com ele recentemente, ele está com a obra aqui em Salvador, né? E até me convidou para fazer uma visita técnica lá. E a gente vai conversar hoje, bater um papo e trazer conteúdos aqui sobre essa área aí de gerenciamento de obras. Ele que trabalha aí com gerenciamento de obras de grande porte, atacadistas, né? Centros de atacado, varejo, enfim. E a gente vai conversar sobre um pouco da questão dos conteúdos propriamente ditos do gerenciamento de obras e fazendo aí, aproveitando da experiência dele, como tem sido aplicado aí nesse tipo de obra. E as dúvidas que vocês tiverem podem lançar aqui que a gente vai tentar responder ao longo da live. E eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, ó, aqui embaixo, ó, onde está meu dedo aqui, tem um aviãozinho. Você vai clicar nesse aviãozinho, por gentileza, e fazer com que essa live alcance seus amigos da área de engenharia, da área de arquitetura, que se interessam por esse tema. Envia para pelo menos 3 amigos, convida eles aqui para a live, para discutir esse tema super importante na atualidade, aí, que é o gerenciamento de obras. Não dá para simplesmente querer tocar a obra, porque tocar a obra qualquer um faz, mas a grande questão está em você saber gerenciar bem para poder fazer com que a tua obra tenha a melhor performance, o melhor rendimento. E assim eu vou chamar aqui já o Alex Lima. Estou convidando aí para chamar seus amigos aí para a live. Convite enviado. Estou aguardando aqui. Eu espero que a conexão Instagram me ajude. Está aqui. Meu mais novo amigo, Alex Lima. Seja muito bem-vindo aqui. E aí, meu amigo? Perfil. Tudo jóia? Eu que agradeço aí o convite. Começar essa parceria agora aí com o Momento Engenharia, Gideon. Estou aqui Show na de sua bola. terra, né? Seja bem-vindo aqui. Tá aqui em Salvador você, né? Tô aqui em Salvador, tocando uma obra aqui. Tá desde Gerenciando, quando aqui né? em Salvador? Na verdade, eu tô tem uns 2 meses. A gente deu uma paralisada aí, faz 3 meses com a Sim. paralisação e estamos retomando agora aí as atividades. Show. Então, deixa eu só perguntar ao pessoal agora que está nos assistindo, se Duval Thiago, meu amigo aqui, estudante de engenharia civil da empresa Júnior aqui da UNEB, a gente já fez algumas palestras lá.
Um cara super interessado, engajado aí com a engenharia. Show de bola. O presidente lá da empresa Júnior. Todo mundo aí tá ouvindo bem o Alex Lima. O áudio dele tá ok, o vídeo tá ok, porque normalmente quando a gente junta aqui, né, e divide conexão, costuma ter algum delay, algum atraso, né? Os servidores do Instagram estão meio que super lotados atualmente, todo mundo tá fazendo live, né? Todo mundo correu para as redes sociais. Deixa eu te falar, ontem, não, por esses dias aí eu tava pensando em comprar uma webcam para mim. Eu tô utilizando aqui, eu tô tendo que me adaptar também a algumas outras rotinas aqui de reunião via Zoom. E assim como a grande maioria dos brasileiros em geral. E aí sabe o que é que eu me deparei? Que um modelo de câmera, eu vou falar aqui, que é uma das marcas que era mais utilizada, a Logitech, está simplesmente escasso. O valor subiu de R$ 240, que era o preço médio, está custando em média agora R$ 700 essa mesma câmera. Claro que teve aí a variação cambial do dólar, né, que subiu e tudo mais, mas tá numa escassez, você não encontra. Um dos vendedores, inclusive, que eu perguntei aqui na internet, disse que o estoque lá fora, né, dos outros países tinha acabado e o Brasil estava reexportando para poder suprir a necessidade lá fora. Então meio que está escasso, porque está todo mundo utilizando aí dos recursos da internet, das redes sociais, para dar continuidade às suas atividades home office, para captar cliente, como muita gente está fazendo, para avançar nas negociações, enfim, está todo mundo trabalhando home office e com isso a demanda por webcam acabou fazendo com que, é só assim para vocês terem uma ideia da importância que está as redes sociais nesse momento aí de pandemia. Não é verdade, Alex? Verdade. Todo mundo aí trabalhando aí para poder levar conteúdo, a galera que está em casa, que não está na ativa, como se diz. Tem que aproveitar, né? E assim, é um compromisso nosso aqui, a gente vem desde o início da quarentena fazendo lives, trazendo conteúdos técnicos, e hoje a gente vai se aproveitar aí da sua expertise, Alex, né? Dentro da área do gerenciamento de obras, para, como eu disse, a gente abordar alguns conceitos e, aproveitando a tua experiência, a gente tirar algumas dúvidas com relação ao tipo de obra que você executa. Mas antes de mais nada, né? Antes de mais nada, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação aqui, falar um pouco da tua formação, da tua trajetória, né? E da tua atuação dentro da área do gerenciamento de obras. Beleza? Beleza, meu amigo. Sou arquiteto Alex Lima, estou aí no mercado desde 2010, quando me formei. Assim que eu entrei no mercado, parti para São Paulo, fui fazer minha pós-graduação lá no Mackenzie, em gerenciamento de empreendimentos. E essa minha especialização, ela não só engloba a parte de obras, como engloba a parte de análise econômica, lançamento de empreendimentos no mercado, estudo de viabilidade. Então, ela é um pouco mais ampla do que a gestão de obras em si. E a partir do momento que eu fui para lá, iniciei as atividades já em uma gerenciadora. Então, foi o caminho que eu encontrei, que eu tenho prazer de trabalhar até hoje. É um caminho que traz retornos positivos com o feedback dos clientes. E aí, parti para São Paulo, entrei lá numa gerenciadora que fazia parte de gerenciamento de shopping center, fiquei 1 ano e meu foco queria ser o varejo. Então, parti para outra gerenciadora, varejo, atacado, logística. E estou aí até hoje. Vamos comentar bastante aí das obras, o que venho fazendo. E pelo sotaque eu já vi que você é daqui do Nordeste também. De que local aqui de que estado aqui do Nordeste é que você é? Sou alagoano. É aqui pertinho. É da terra do Felipe Soares, né? Isso. Conhece o Felipe Soares? Isso, da Z Construções. Conhecer aqui nas redes. Felipe é muito gente boa, como se diz. A gente nos conhece pessoalmente, mas pela internet aqui conseguiu nos unir bastante. É verdade. Eu já conheci o Felipe pela internet, né, já há um bom tempo. E janeiro agora, que a gente teve um encontro aí de influenciadores lá em Foz do Iguaçu, a gente dividiu o quarto lá no hotel lá. E além de um cara sensacional como profissional, né, é um cara brincalhão que vocês não imaginam. Quando a gente voltava do evento lá no quarto do hotel, dividiu o quarto eu,
o Felipe Soares e o Matheus Leone, que estava aqui falando aqui com ele na live, que inclusive é um dos autores aqui do livro que a gente lançou sobre patologia das construções. A gente dividiu o quarto lá em Foz do Iguaçu e foi muito top aí essa oportunidade, porque às vezes a gente se conhece tanto aqui pelas redes sociais, tem uma galera aqui que eu conheço, a gente troca uma ideia, né, e conversa bastante, mas é sempre bom a gente conhecer pessoalmente. Então quer dizer que você é daqui de Alagoas, né, rapaz? Pertinho. Isso. Sou aqui de Alagoas, estou em Salvador agora, aqui na sua terra. E a estimativa é permanecer aqui em Salvador até quando? Qual a estimativa de duração da obra que você está gerenciando aqui? Na verdade é o seguinte, essa obra aí a gente tem um planejamento para ela, que ela é uma conversão de um varejo que vai se tornar atacado. Então é a média aí de 120 dias. Como a gente teve esses 30 de paralisação, deve ir até meados de julho aí. Você me comentou, pode falar aqui sobre onde é o empreendimento? Pode. Tem algum problema? Tem É não, o hiper bom preço lá do Bonocô, não é isso? Isso, é ali no Bonocô. É aquele que fica ali logo perto da concessionária, ali Isso, quando vai para Algunjá e entra aqui para Bonocô, né? isso mesmo, ali, naquela curva. Sim, bem na curva ali. Então está convertendo de varejo para atacado lá, né? E você está fazendo essa gestão dessa obra. Foi até o que eu falei aqui no início. O Alex até me convidou para fazer uma visita técnica lá, tão logo retome lá as atividades. E eu vou aceitar sim essa visita. A gente de repente faz até uma mini live lá durante a visita aqui para mostrar um pouquinho para o pessoal. Então você vem trabalhando e atuando nessa área, nesse segmento aí de empreendimentos do ramo de varejo e atacado ultimamente, não é? Isso, estou trabalhando ultimamente no ramo de atacado e varejo, principalmente na parte das conversões de lojas aí. Então, tirar uma loja que era do varejo, passar para atacado, então vem toda a concepção aí que eu posso explicar um pouco mais aí de estrutural, enfim. A gente até traçou aqui, né, um roteirozinho para a live, mas só lembrando aqui, pessoal, vocês têm aqui o recurso dos comentários, vocês podem fazer perguntas para a gente aqui e a gente vai respondendo ao longo da live. Aí a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, porque assim, você tem praticamente 10 anos já atuando na área de gerenciamento de obras, que assim, você, assim que se formou, procurou fazer uma especialização para lidar com essa área, porque a gente meio que durante a graduação, pelo menos essa é a percepção que eu tenho, a gente durante a graduação, na engenharia, muito especificamente, a gente, não sei se é meio que um sonho nosso, né, uma idealização nossa, ou se a própria faculdade alimenta isso, mas a gente sai, ou a gente chega perto de formar com aquela ideia fixa de que o caminho para o engenheiro civil é canteiro de obras, é tocar obras, é gerenciar obras. Sem ter muita ainda a noção, de fato, do que é o gerenciamento dentro, né, da sua complexidade. Mas a gente sai muito com essa visão de que o caminho é a gestão de obras, quando não é isso, é projeto. Eu vou fazer projetos complementares, vou fazer projeto estrutural. Mas você que é da área da arquitetura, né, e a gente vê também que na arquitetura o pessoal foca muito em escritório de projetos, né, em trabalhar com a área de projetos, mas você decidiu migrar e percebeu que uma especialização era necessária nesse sentido. O que é que você avalia hoje sobre o papel do gerenciador, do gestor de obras e o que é necessário para a pessoa se tornar um gerenciador de obras, um gestor de obras, né? Dentro dessa sua experiência? Por que eu estou te perguntando isso? Eu finalizei a graduação, eu estou no processo aí de um MBA em gerenciamento de obras, né? Então eu estou começando a trilhar esse caminho, mas você já tem aí 10 anos de experiência. No que te favoreceu essa especialização, né, dentro dessa importância que tem o papel do gestor, né, dentro da execução de uma obra, execução, planejamento, enfim? Na verdade, o gerenciamento, tem um irmão aí em Alagoas, como se diz, que é engenheiro, e uma das coisas, assim que eu me formei, ele disse, minha mãe é arquiteta também, e durante todo o meu período de curso, eu odiava escritório, de ficar lá no escritório, nada contra quem é apaixonado por escritório, projetos, mas eu não me via estar no escritório fechado ali, projetando, e eu precisava novos ares, como se diz. Então,
fui fazer a especialização, me trouxe bons frutos. Lá nessa especialização, conheci diversas pessoas de grandes empresas lá em São Paulo. Então, foi quem me colocou no mercado, entre aspas, que trouxe novos horizontes. E após o que eu fiz lá, foi muito proveitosa. Ela me mostrou uma nova visão de mercado. Eu saí da faculdade de arquitetura com aquela cabeça, vou projetar, fazer o apartamento do meu amigo, fazer o apartamento do vizinho. E quando eu entrei nesse mercado, eu vi que a arquitetura, a engenharia tem um leque gigante. Tinha coisas lá, quando eu cheguei, um amigo meu disse, não, eu só faço a parte de fiscalização de castelo d'água de supermercado. Eu disse, não é possível. Então, será que tem demanda para isso? A gente se pergunta, será que dá para viver só disso? Né? Justo, isso mesmo. Então, quando eu vi, começou a aparecer áreas que eu não imaginava. E uma delas foi quando eu entrei numa empresa que só gerenciava obras de shopping center. Sendo que em 2010 a gente estava com 5, 6, 7 shoppings sendo lançados a cada 6 meses, vamos dizer. Ou seja, em todo o Nordeste. Lançou aquele de Arapiraca, lançou o shopping no interior de São Paulo. Todo canto estava lançando shopping. Era um novo padrão. Então, eu entrei no momento que estava, como se diz, pegando fogo o mercado. E aí eu me apaixonei pela área do gerenciamento. E o que eu tenho hoje em mente para uma pessoa que quer entrar no mercado de gerenciamento, primeira coisa é disponibilidade. Você tem que ter disponibilidade. E eu, como falei aí, já rodei 10 estados no Brasil. Tem cidades aí, 4, 5 cidades por estado que eu rodei. Então, uma das coisas que eu digo é disponibilidade que a pessoa tem que ter para entrar nesse mercado de gerenciamento. Isso. Porque no caso das obras que você gerencia, né, que são de redes de atacadistas, né, ou de loja de varejo, você tem mesmo essa configuração de repente, a rede está presente em vários estados. E aí você é requisitado na implantação da loja em um determinado estado e depois tem que seguir para outro. Mas também há a possibilidade para... um bom ponto a se destacar esse da disponibilidade. Mas, assim, há também a possibilidade de você fixar, digamos assim, raízes numa determinada região e trabalhar com o gerenciamento de obras. Não é isso, Alex? Isso mesmo. É porque desde quando eu entrei como a gente fala nesse mercado da gente, no mundo do cigano. Ou seja, onde tiver obra a gente vai e fica 4 meses em cada cidade. Tipo, fui para Manaus, passei 6 meses, fiz lá, reformei 7 supermercados. Fui para Brasília, fiquei 6 meses, reformei mais 7. Então, a gente sai nesse movimento, mas dá para se instalar em uma cidade. Então, e o gerenciamento em si, ele traz um retorno para o cliente de uma forma muito ampla. Muitas pessoas acham que vai estar gastando dinheiro com gerenciamento, onde, na verdade, vai estar economizando, devido ao planejamento, à gestão, análise de projeto. Então... Que é justamente o primeiro ponto que a gente preparou aqui para o roteiro. Eu vou aproveitar para perguntar ao pessoal que está nos assistindo aqui, ó. Quem está nos assistindo? O Gabriel pediu aqui, ó, deixa a live disponível para assistir depois, por favor. Vai ficar disponível aqui por 24 horas. Vou dar essa colher de chá aí, para quem não está aqui ao vivo, mas eu vou deixar disponível. E eu costumo estar baixando as lives e botando lá no canal do YouTube e deixando por mais alguns dias. Mas participem aqui com a gente. MBA em Gestão de Obras Online, qual a opinião de vocês? Já já a gente vai responder essa aqui. Porque o primeiro ponto que o Alex começou a tocar aqui é sobre a importância do gerenciamento de obras, pensando no desempenho, né, e nos resultados da execução da obra. Aí a primeira pergunta que eu vou fazer aqui é: quem de vocês trabalha com execução de obras? Coloca aqui, eu, para a gente saber aqui, quem trabalha com execução. Independentemente se é de pequeno porte, se é de grande porte, mas se você trabalha com execução, coloca aqui, eu. Porque assim, é preciso que a gente entenda que fazer com que uma obra tenha excelentes resultados é um dos pilares, né, ou um dos objetivos do gerenciamento de obras. Todos os processos que estão envolvidos e que isso não é exclusividade das grandes obras. Você pode aplicar os princípios e deve aplicar os princípios do gerenciamento de obras, independentemente se é a reforma de um apartamento, né, ou se é a reforma ou a construção de uma grande loja de uma rede de atacadista. Mas você deve utilizar. Então, vão respondendo aqui quem trabalha com execução de obras.
que aí a gente vai entrar nesse primeiro ponto aqui, sobre a importância do gerenciamento de obras, né? Pensando desde a concepção, né, de projeto até a entrega da obra, né? E a gente vai falar sobre isso. Então, aqui, ó, muita gente aqui, ó, o Scala, que é o Júnior, o Léo Pedroni, Gil Vicente, o Beto, Renato, Andrade, Portilho Engenharia, todo mundo aqui trabalha com execução de obras. Então, aplicar os princípios, né, ou os conceitos de gerenciamento de obras é indispensável quando a gente pensa em resultados. Não é isso, Alex? Fala aí um pouquinho aí sobre o que você tem, ao longo desses 10 anos, visto e apresentado, né, aos clientes, né, justificando aí a contratação do gerenciamento de obras para a execução de um empreendimento. Gildão, a primeira coisa que a gente passa para os clientes é para a gente estar presente no gerenciamento desde a parte de concepção de projetos. Porque a gente contrata em grandes obras, grandes escritórios, mas quando junta todas as atividades, a gente precisa de ter uma compatibilização no detalhe. Então, precisa ter escritórios específicos para fazer essa compatibilização. Mesmo em obras menores, você vai fazer uma reforma de um apartamento, você tem que ter todos os projetos compatibilizados para evitar de quebrar o forno novamente para arrumar uma instalação. Sim. O ar-condicionado que não está ali na demanda. Então, nas grandes obras, o que é que a gente tem feito? A gente tem conversado com os clientes para participar desde a parte de concepção, compatibilização e gestão de todas as atividades. Porque como a gente já tem um cenário de 10 anos aí, como a gente vem falando, a gente sabe todos os problemas, não todos, porque ninguém, como se diz, sabe tudo. Mas a gente... Um grande repertório, né? Já relacionado aí. Então a gente tem o repertório das obras anteriores. Gravadinha aí. Voltou? Voltou, tá voltando aqui. Pronto. Então, a gente tem um repertório das obras anteriores, de todos os problemas que têm ocorrido. Então, tá escutando aí bem? Tô ouvindo legal. Aqui tá ok. Pronto. Então, a gente tem esse histórico aí. O que é que a gente busca trazer para os projetistas, dessa parte de concepção de projeto? Todos os erros que a gente encontrou nas obras anteriores para não se repetir. E o varejo, o atacado, a logística, por ser uma obra rápida, não pode ter erros. Erros de projetos, erros de compatibilização. Isso tudo a gente tem que fazer no período de contratação. Então, partir da concepção do projeto, vamos seguir para a parte de contratação das empresas. É outra área que a gente sempre conversa e fala para estar dentro do movimento, estar acompanhando as empresas, sabe as empresas que dão trabalho, sabe as empresas que não dão. Então, a gente hoje conhece as figurinhas e muitas vezes até as próprias figurinhas são repetidas nas obras. Mas é porque traz resultados positivos para os clientes. Porque atende às demandas, atende às necessidades. Tipo, pega uma obra de varejo hoje que são 120 dias. Se você perder 5 dias de cronograma, você não entrega, a loja não inaugura. Perde 5 dias de faturamento, ou seja, é uma pressão muito grande. Então... Partindo dessa parte aí da compatibilização, gestão, entra na contratação. E o escopo ele tem que estar muito bem amarrado. Então, uma coisa que você errou numa obra não pode errar na outra. Isso aí jamais. Então, é o famoso lições aprendidas que a gente Isso, chama. É o processo de aprendizagem, tem que ser contínuo e tem que ser melhorado, né? Que até aquele, né, o Plan, Do, Act, né? Você tem que gerar aquilo ali, o ciclo PDCA, né? Aprender com os erros para não deixar com que eles se repitam, porque, especialmente quando a gente pensa hoje em dia, e você tocou num ponto aí importante, né? Eu tenho trabalhado com a execução de obras de pequeno porte. A maior atualmente que eu fiz foi uma loja de shopping, né? E assim, a maior em termos de complexidade. Eu nunca tinha feito uma loja de shopping, aí eu fiz o gerenciamento dessa obra de shopping, e é justamente o que você falou, a gente tinha prazos, e assim, eu ainda tive a comodidade de poder executar enquanto o shopping ia inaugurar, então a gente não estava trabalhando no turno oposto, a gente trabalhava no horário comercial, então ainda tinha essa comodidade, mas só que a gente tinha um prazo de inauguração do shopping,
e que a gente não podia exceder porque isso poderia incorrer em multa para o lojista, então a gente teve que correr contra o tempo para conseguir entregar, e aí teve carnaval no meio, e não tinha coronavírus ainda não, mas teve carnaval nesse período aí de inauguração, e aí foi bem corrido no final, mas a gente passou por um pouco disso. Cometemos erros? Sim, cometemos erros, mas aprendemos com esses erros para não tornar a cometer em obras futuras, que é justamente isso que você falou. Mas mesmo em obras de pequeno porte, você pode aplicar tudo isso que você está falando. Não é uma exclusividade de obras de grande porte. Então, quando a gente pensa desde uma reforma, você pode aplicar esses conceitos aí da compatibilização de projetos. Eu estou com uma obra de reforma de apartamento parada aqui, por conta do isolamento, vendo aí quando é que a gente vai poder retomar, mas que já está lá no finalzinho. E aí a gente tem que passar por essas questões aí de compatibilização, né, de planejamento, ainda mais assim, porque talvez obras de grande porte, né, você tem uma parte de planejamento que contempla as atividades de médio, né, dependendo do porte do empreendimento, de médio e longo prazo, que demandam mais cuidado e atenção, né? Mas normalmente aqui, pelo menos a experiência que eu tenho, as obras de reforma, elas têm um planejamento muito focado no operacional, porque assim, as questões são diárias e às vezes durante o dia surgem questões e contratempos, né? Mais de uma vez por dia, então você fica muito focado, você faz o seu planejamento, mas o foco termina sendo muito, né, no operacional, né? No de curto prazo, até porque é bem mais rápida, reforma de um mês e meio, de 2 meses, mas são princípios, né, do gerenciamento de obras que você precisa estar atento para aplicar, porque senão você se perde, aí vira bola de neve, vai embolando, e na urgência, né, que o operacional traz muito a questão da urgência. Você fica com foco na urgência do operacional, você se perde no médio prazo, no longo prazo, no cronograma, e depois para ajustar, acaba entregando com atraso a obra, não é verdade? É verdade. E um dos pontos que você falou aí, obra de shopping, e eu já tive essa experiência logo no início, onde não era formado. E depois de formado, a gente pegou algumas obras também em shopping, mas um dos pontos dessas lojas de curto prazo, aí é que o detalhamento do planejamento tem que ser muito mais eficaz. Sim. Porque, um exemplo, loja de franquia. Eu fiz uma loja de franquia e o piso tem que ser aquele piso. Então, quanto tempo a Eliane vai entregar esse piso? 45 dias, ou seja, acabou seu planejamento. Quanto tempo vai chegar aquela luminária pendente ali que a arquiteta disse que tem que ser aquela? Ou seja, tem que estar, principalmente numa loja dessa de curto prazo, de 30, 45 dias, os equipamentos prioritários que, com isso, sem a loja não inaugura. Então, sim, é um dos pontos que você tem que ter. E levando para o varejo, tipo, a gente hoje uma obra de 120 dias. Um gerador hoje dura em média de 60 a 75 para ser fabricado. Então, se a gente, no dia de iniciar a obra, startar a obra, não já acionar o cara do gerador, o cara dos quadros elétricos, o pessoal dos transformadores, sim, então a gente não entrega. Então, além do planejamento civil em si, tem o planejamento da parte de equipamentos. Equipamentos, fornecedores, né? A parte de compras. Isso, questão de gerar, quando partir para o grande, gerar pedido, aprovação, concorrência, 2, 3 fornecedores. Então, tudo isso trava. Então, o planejamento, tanto do pequeno porte quanto do grande porte, ele tem que estar muito bem detalhado. E, normalmente, quando a gente inicia uma obra, a gente manda o e-mail para a construtora no primeiro dia. Fala, vou enviar o cronograma de obras. Aí a construtora manda. Execução de instalações elétricas. Bicho, numa obra de 17 mil metros quadrados, você tem uma linha no cronograma. Execução de instalações elétricas. Sistema de incêndio. Aí é responder automático. Favor abrir o cronograma e detalhar no mínimo 10 atividades para cada item. Aí, ou seja, sistema de incêndio, sim, vem SPK, vem hidrante, vem sprinkler, sinalização, hidrante, vem então, iluminação de emergência, detecção e alarme. É muita coisa, seja, saída de emergência, tudo. É muita coisa. E a gente que faz a parte da gestão da obra no dia a dia, no monitoramento, SPK andou quantos por cento? 3%, 4%, 5%. Eu não tenho como mencionar em todos esses itens em um único item. Então, como eu, sim, faço monitoramento diário das atividades para poder estar repassando para o cliente, hoje a obra era para estar com 22%, está com 25% e 40%.
estamos próximos, ou seja, tem que estar bem atrelado, bem amarrado e conhecer tudo. Principalmente o projeto propriamente dito, que tem que estar na cabeça, tem que saber no detalhe. Então, é isso. Aí eu aproveito e lhe pergunto, dentro, né, desse panorama que você trouxe aí, de algumas atividades que você executa aí, por exemplo, você citou aí, ó, o controle das atividades, controle do cronograma, controle diário, né, do avanço, né, do previsto, do executado. Qual, assim, a importância que você dá para o gestor, que você vê do gestor dentro do processo da execução da obra, né? Na verdade, o gestor, você fala da parte que está tocando a obra civil em si, né? Sim. Não, assim, Ou na parte do meu gerenciamento. Isso, vamos até especificar. Você diferencia gerenciador de gestor na tua questão conceitual? Na verdade, eu considero o seguinte, e é uma das coisas que a gente tem aprendido aí, o gerenciador não só na parte de qualidade, segurança do trabalho, monitoramento e representar o cliente em si, eu, no meu ponto de vista, cada um tem a sua análise, eu considero um gerenciamento, algo mais global. E a gestão da obra, eu considero a parte da tocada, não tocador de obra, mas o Mas gestor da execução ali. da execução. Sim. Então, eu como gerenciador, eu fico fiscalizando, vamos dizer, o gestor, que é o conhecido gerente de contrato, o gerente de obra em si, de uma forma geral. Show. Show. Aí tem um outro ponto aqui, formulação do escopo e contratação das empresas, você colocou aqui, né? Isso, essa parte aí, pode falar, João. Não, é justamente isso. Qual a importância que você vê aqui nessa definição do escopo aqui? A gente vê na parte nos estudos de gestão de projeto, que sempre se recomenda você ser o mais específico e abrangente possível na detalhação do escopo, porque isso te evita dor de cabeça lá na frente. De fato é assim quando a gente pensa obra de grande porte, obra de pequeno porte, a gente tem que ter de fato esse cuidado mesmo com a parte da definição do escopo. Isso aí é um ponto que a gente tem batido muito junto com os clientes, porque um projeto mal elaborado, ele vai tornar um escopo mal elaborado. Então, se o cara que vai ser contratado, as empresas que estão participando da licitação, recebem um projeto enxuto, seco, sem muitas informações, ele vai começar a lançar verbas. Verbas disso, verbas daquilo. Então, se ele não tem um detalhe, um nível de acabamento, de detalhamento, ele vai lançar um escopo global, vamos dizer. Isso aí não é bom para quem está gerenciando. Então, por isso que a gente gosta de fazer parte dessa parte de contratação, de análise do escopo, do processo de bid, da equalização das propostas. Você recebeu proposta de 10 empresas. Você vai ver que uma colocou lá sistema de incêndio, um exemplo, 200 mil. A outra colocou SPK, hidrante, caixa, mangueira. Ele conseguiu detalhar pela área. Um exemplo, uma loja de 5 mil metros quadrados, vamos chutar. 5 hidrantes. Ele já tem a noção que para aquela área ali ele tem que ter 5, 10 hidrantes. Então ele já vai lançar no escopo dele aquilo. Então as empresas que deixam o escopo fechado, automaticamente já são cortadas, porque não dá visibilidade para o cliente do que ela vai fazer. Sim, perfeito. Então, eu passei justamente por isso nessa obra da loja do shopping, né? E a gente passou, eu peguei essa etapa mesmo de formulação do escopo para a contratação das empresas, né? E a gente recebeu muita proposta, né, de empresas que não tratavam essa definição do escopo, só trazia assim, a verba, lá, instalações de incêndio, X, instalações elétricas, X. Já outras empresas nos traziam, inclusive, com a definição do BDI, tudo bem transparente para o cliente, definição de BDI, tudo, os custos, né, de mão de obra direta, material direto, BDI, tudo lançado ali bonitinho. Umas 2, 3 propostas a gente recebeu dessa forma. Inclusive foi uma das empresas contratadas, foi a que trouxe assim. Então, de fato, quando você tem essa delimitação maior do escopo, isso proporciona você depois ter até um controle melhor sobre a execução, né, e sobre o andamento dos processos. De fato, influencia muito na hora da execução. E isso tudo tem que partir, claro, lá, como você comentou, de um bom projeto apresentado, né?
Que aí é Isso. um grande problema, por exemplo, que aí eu faço a relação, eu não trabalho com obra pública, mas o que eu tenho uma amiga, inclusive está aqui, ó, Bruna Porelli. Realmente verba não tem detalhamento nenhum do serviço. Ela trabalha com licitações de obra pública já há uns 3, 4 anos. E assim, o que eu ouço muito é que a maioria das licitações de obra pública acompanha um projeto que eles chamam de projeto básico, né? Isso é muito ruim. Isso acaba dificultando bastante, né? Porque, Ver- inclusive, até onde eu sei, a definição de projeto básico também, né, de acordo com a lei, não é tão esclarecedor. Deixa muito em aberto o que é um projeto básico. Então, quando vem assim, o projeto básico, fica meio que muitos pontos sem definição, né, sem um Verdade. detalhamento. E uma das coisas, essa parte aí do detalhamento do escopo, é a partir do momento que o cliente contrata o Gideon, ele diz, Gideon, eu tenho 300 mil para gastar nessa loja aqui. Se você fecha um escopo com uma empresa que vai estar executando sem detalhe, ele vai passar para você um adicional e você vai dizer para o cliente no final, ó, sua obra que era 300 mil virou 600. Isso não é bom, entendeu? Sim, 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 Então, sim. a gente, como um gerenciador de obra, a gente tenta dizer que a obra é nossa e ter os cuidados possíveis. Tipo, hoje a gente trabalha no máximo com 10% de adicional numa obra de varejo, vamos dizer. E a gente tem conseguido enxugar para 3%, para 5%. Então, isso aí tem um resultado muito grande. Tem clientes que pegam uma obra sem gerenciamento e diz, bicho, vamos voltar com eles, porque realmente o retorno no final é muito bom. Então, a nossa proposta se paga, como se diz, sabem dizer de graça e ainda tem o troco, né? Então, Olha aí. Aí hoje foi até. Pode falar aí. Sim, pode falar. Pode falar. Então, hoje a gente está, graças a Deus, entrando no mercado forte, aí essa área de gerenciamento, que há pouco tempo era visto como um gasto para o cliente. Sim. Então, estão achando muito bom. E os retornos têm Isso, sido excelentes. você tocou num ponto importante. Não só assim, hoje muito mais a questão que você falou aí do gerenciamento, mas de forma geral, culturalmente falando aqui no Brasil, serviços de engenharia e arquitetura são meio que assim ainda vistos como dispensáveis, né? Dependendo do tipo de obra. Gerenciamento talvez, inclusive, tenha sido julgado desnecessário muito mais do que o serviço de engenharia e arquitetura como um todo, porque, como você disse, aí tem clientes que fazem projeto, que tem um profissional para gerir, né, a obra, para executar a obra, um profissional habilitado, engenheiro arquiteto, mas que voltam e contratam vocês pelos resultados que vocês apresentam no gerenciamento, no bom gerenciamento, com as boas práticas, das obras lá, ou seja, ainda assim percebem um valor agregado no serviço prestado. E a gente tem culturalmente né, uma depreciação, digamos assim, ou uma não valorização do trabalho da engenharia e arquitetura, que vem, graças a Deus, mudando. A gente já percebe mudanças, e infelizmente mudanças impulsionadas muitas vezes por tragédias, que a gente vê em alguns segmentos. Aí se pensa em contratar engenheiro para não acontecer uma tragédia como lá em Fortaleza, no desabamento daquele prédio que estava em recuperação. Se pensa em contratar projeto de incêndio para não acontecer uma Boate Kiss, um ninho do urubu, a gente acaba, infelizmente, aqui no Brasil, evoluindo no sentido, né, da valorização de alguns profissionais em decorrência de algumas tragédias, mas a gente percebe hoje em dia que o mercado, os investidores, estão mais antenados para os resultados que a alta performance, digamos assim, através do gerenciamento de profissionais capacitados traz para os seus empreendimentos. Isso tem feito com que o investimento nesses profissionais e nessas empresas tenha aumentado. Você percebe isso também na sua E experiência? percebo muito aí, eu vejo aqui no Brasil muitas pessoas ainda, principalmente quando são obras residenciais. Ah, vou fazer minha casa, vou fazer minha loja. Faz um projetinho aí para mim aí, assina aí, que eu mesmo toco aqui com o meu encarregado. Ou seja, isso aí tem mudado, algumas pessoas têm mudado, alguns investidores têm mudado, e o projeto em si, ele traz resultados automaticamente. A partir do momento que você vai construir uma casa sem um projeto estrutural bem detalhado, você vai gastar muito mais. Você não vai colocar parede sobre parede, você não vai colocar banheiro sobre banheiro, aumenta a hidráulica, aumenta a elétrica. Então, tudo isso aumenta.
Então, acho que a gente, quando vai convencer o cliente, a gente tem que mostrar números. E números Sim. a gente mostra com casos, tipo, essa casa aqui que eu fiz para um amigo meu anteriormente, 300 metros quadrados, gastamos 400, 450 mil. Isso aqui você ia gastar 600, 700. Então, a partir do momento que você fala número para os clientes, eles começam a entender melhor. E é o que a gente tem feito aí durante esses 10 anos, passando números, resultados das obras anteriores e que tem levado à contratação e à divulgação do boca a boca, como se diz, entre os profissionais, os investidores aí na área. Isso, que ainda é um método de captação dos clientes. Eu estava fazendo a live anteontem, o boca a boca ainda é um dos principais métodos ou um dos mais efetivos métodos de captação de cliente, ainda hoje, mesmo em tempos de internet, de redes sociais, de toda essa proliferação que a gente vê de conteúdos, né, e tudo mais, mas o boca a boca continua sendo indispensável, até porque o cliente que vem por uma indicação, por uma recomendação, já é um cliente diferenciado e qualificado. Ele já vem com uma boa impressão do profissional e muito mais suscetível a fechar negócio. Então, eu continuo dizendo, falei isso na segunda, você ressalta aí agora, o boca a boca, a indicação, a recomendação é ainda uma das principais formas de captação de cliente e de conversão de contratos no momento de negociação. Verdade. E uma das coisas, Juliano, só complementando isso aí que você falou, o que eu vejo no meio que eu trabalho, tipo, eu fiz a minha primeira obra em 2010. E quando chegou em 2014, eu encontrei o mesmo engenheiro, a mesma equipe técnica, ou seja, esse boca a boca aí, o cara disse, bicho, tu aqui de novo. Quando foi em 2018, a gente se encontrou novamente, ou seja, 3 obras dentro de 10 anos, então você tem que sempre passar o seu melhor, ser transparente, ser claro. E o que eu busco trazer durante toda essa minha trajetória aí é parceria com o cliente, com o pessoal que a gente fiscaliza. Eu acho que, na verdade, a gente não é um fiscal. A gente é uma pessoa que está ali para somar. Eu tento levar muito isso nas obras. Então, eu não chego batendo, eu chego conciliando. Porque se eu estou representando o cliente, eu sou um conciliador da instaladora, do construtor, do ar-condicionado, para poder passar essa informação filtrada para o investidor. Né? Cara, você falando isso aí, assim, eu só consigo pensar nessa obra da loja lá do shopping, porque foi a minha primeira, e que assim, eu pude viver tudo isso aí que você está falando, velho. Eu tô fazendo MBA em gerenciamento de obras, e assim, você falando aí agora, eu tô valorizando muito mais isso tudo que eu passei, porque assim, foi literalmente isso, eu apresentava o cliente frente ali a quem estava executando, as empresas, e tinha que fazer essa conciliação, porque eu também era o responsável técnico, na verdade, eu era, além de quem fazia o gerenciamento, eu era o responsável técnico pela a execução da obra, então eu tinha que, ainda mais, tinha que estar lá presente também, né, para verificar, sim. Mas assim, o que você está falando assim, me deixa muito contente de ter vivenciado tudo isso, que é justamente o cerne, ou né, o ápice do curso aí do MBA, do gerenciamento de obras, você experienciar todas essas etapas aí. E aí o que é que acontece? Esses últimos dias aí eu estou preparando um orçamento aqui, para concorrer aí numa ampliação e reforma de um espaço comercial, aqui num edifício comercial. E aí eu já fui contactar aqui algumas empresas e profissionais que trabalharam lá na obra do shopping, que a gente tinha um bom relacionamento, que eu acompanhei a execução, que eu vi que era um bom serviço executado, e aí eu estava com eles aí esses últimos dias, trocando uma ideia aqui, conversando, né, sobre parcerias aí para a execução dessa obra aí, que a gente ainda vai, claro, concorrer, mas que me proporcionou também, né, essa experiência lá, ter esse contato que você falou aí, tá de volta aí eu ligo, né, com o pessoal que executava lá, e eu ligo, tá lembrado de mim? Tô lembrado sim, pois é, então vou precisar de você aí para um serviço aí que a gente tá prospectando. E aí foi super interessante isso aí, bem legal mesmo, velho. Isso é muito bom, porque quando a empresa faz o serviço bem feito, na primeira obra, na segunda, se ela fez bem feito, a gente já tem um feedback. Então, a primeira pode ser boa, mas a segunda pode ser ruim. Então, deixa ele fazer uma, duas. Então, na terceira, a gente começa a divulgar ele para os outros investidores. Então, esse retorno é muito bom. E uma das partes que eu foco muito, Gideon, só finalizando aqui, que a gente vai entrar aí, é essa parte de qualidade.
O Sim. gerenciamento com a qualidade e com a segurança do trabalho. Então, são duas atividades aí. Você pode fazer uma introduçãozinha aí, depois eu sigo, que eu acho que é fundamental. Sim, até porque, assim, quando a gente pensa na gestão da qualidade, a gente está pensando também, né, na nossa imagem enquanto quem está gerenciando ou quem está executando, que é o que vai perpetuar essa questão da prospecção de clientes por indicação ou por recomendação. Além de ser, né, o que a ética das boas práticas recomenda que você execute de acordo com o que as normas, né, regulamentam no país, né, até por questões legais, porque depois você vai incorrer em garantias e tudo mais, e no desempenho que é requerido. Né, quando a gente pensa em construção habitacional, né, tem lá a norma de desempenho. Então, quando a gente dá atenção a isso aí, a gente fica resguardado em todos os sentidos, na satisfação do cliente, né, na satisfação nossa, na entrega, seja no gerenciamento, seja na execução de um trabalho a contento que vai satisfazer o cliente, seja na segurança que a gente tem de que o serviço foi executado de acordo com as normas e que a gente está coberto no caso de uma garantia ou de algo do tipo, e de que, né, em relação à durabilidade, em relação a desempenho, aquilo que a gente edificou também vai estar atendendo ali, ou seja, a gente está entregando um produto, no final das contas, né, completo, né, satisfatório, a contento. É isso aí. E puxando um pouquinho aqui para o meu lado, da parte de qualidade do varejo, o que é que a gente tem, como é que a gente trabalha? A gente tem os projetos bem detalhados, tem um manual de cada cliente, especificando tudo no detalhe, como tem que ser, como não tem que ser. Então, usamos esses documentos como base para fazer a nossa fiscalização diária. Então, vai executar o piso, então começa desde o tratamento do subleito, grau de compactação, da Sim. base em BGS, ferragem, concreto. Até porque, se eu não me engano, esses manuais dos clientes, eles já trazem, inclusive, um memorial descritivo com mais um manual de execução mesmo, né? Eles trazem, inclusive, passo a passo de como eles costumam executar. Eu já tive acesso a um manual desse de uma rede de atacadista e eu dei uma analisada lá. E, de fato, trazia tudo, desde o memorial descritivo com tudo que é utilizado, né, materiais e dimensões, ou seja, especificações do que é utilizado, até a especificação dos processos executivos. Então, aquilo ali, por exemplo, é o que eu imagino que você utiliza como base para aprovação ou não, ou para aceitação ou não de um serviço por uma empresa ou por um empreiteiro. Então, você utiliza aquilo e aplica para a questão da fiscalização da qualidade e aceitação ou não dos serviços. Não seria isso? Isso mesmo que você falou aí. Então, a gente tem esse memorial como base para análise diária. Então, a gente vai chegar lá. O perfilado que o cara instalou é da marca A, B ou C. É homologado ou não é pelo cliente? Então, a gente pega no dia a dia muitas coisas desse tipo. O cabo que ele usou é A, B, ou seja, se não for o que está especificado e homologado pelo cliente, tem que ter um processo de validação do material. Então, a gente tem todas as ferramentas. Vai depender do gerenciador que está ali naquela obra, querer ou não. E aí é onde surgem as não conformidades. Então, a gente vai na obra, faz a não conformidade e apresenta para a construtora e ela vai responder. Não, esse meu cabo que eu estou utilizando não é homologado, mas ele é superior tecnicamente ao que você está disponibilizando aí no seu manual. Então, a gente vai para o cliente, aprova, ele aprovando, a gente segue com as atividades. Se for de valor... Aí, no caso, essa aprovação, essa palavra final na aprovação volta para o cliente, né? De acordo com a defesa lá que o construtor faz, o cliente é quem faz essa aprovação. Tudo documentado para depois não ter nenhum... Mesmo. A gente, como se diz, a gente tenta ocupar o mínimo cliente. Então, a gente só leva para o cliente realmente aquilo que precisa de um ok dele. Então, está formalizado por e-mail, então, enfim. Então, é isso. A parte de qualidade, vamos seguir aí com a de segurança aí. Que é um... Pronto, eu vou fazer o seguinte, como a gente está chegando aqui, faltando uns 10 minutinhos, 11 para acabar, tem algumas perguntas aqui, alguns comentários, eu queria só ler aqui para a gente prestigiar o pessoal aqui. Então, alguém perguntou aqui sobre o que é que a gente acha de... Deixa eu ver quem foi que perguntou. Sobre curso de especialização pela internet. Quem foi que perguntou aqui? Deixa eu ver aqui. Eu vi essa pergunta também. É porque foi o Leandro? Deixa eu ver aqui.
Gerenciamento e supervisão de obra do DNT. Execução, fiscalização de obras, alguém que botou aqui. Deixa eu ver, o maior problema da engenharia no Brasil é o cliente que acha que é engenheiro, e no final a culpa é do contratado. Foi o Beto aqui, engenheiro, que comentou aqui. Deixa eu ver. Falem sobre como analisar um profissional, se ele é qualificado pelo serviço, se é possível. Isso aqui é bem específico aqui, é a questão aqui, deixa eu ver. Compra de materiais tem muita importância para o andamento da obra. Como minimizar a chance de erro e atraso enquanto responsável pelo gerenciamento? Foi pergunta aqui do Duval Thiago. Vamos aproveitar aqui para responder. Essa pergunta aí é muito boa. Então, o que é que a gente tem feito? A gente pede um cronograma detalhado de todos os insumos da obra ao construtor. Então, ele vai dizer naquele cronograma o dia que vai chegar as luminárias, o dia que vai chegar a estrutura metálica, o dia que vai chegar a parte de instalações em geral, ou seja, ele tem que dizer tudo qual é o dia que vai chegar para poder bater e ver se aquela data vai atender o planejamento. Então, isso aí é fundamental, você ter um planejamento detalhado dos insumos da obra. Pronto. A Bruna comentou aqui que realmente a obra pública não tem detalhamento, né, um nível bom de detalhamento de serviço, muito pouco. Uma boa técnica para, deixa eu ver, gerenciar obras públicas seria diminuir ao máximo o indireto, seria os custos indiretos aqui. Só que aí eu não sou especialista em obra pública, depois você pode até aproveitar, foi o R. Galvão aí, e a Bruna está postando, a engenheira Bruna está postando bastante conteúdo lá sobre licitações, ela que é especialista nessa área, pode te confirmar aqui, que tem alguns limites, né? Que ela hoje, inclusive, postou sobre orçamento inexequível, né? Ela especificando lá o que dentro do processo de licitação é um orçamento inexequível, né? Eu vi hoje lá a postagem dela, depois vocês podem procurar aí a Bruna Porelli sobre licitação de obra pública, que ela é especialista nesse assunto aqui. Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou sobre a alta do dólar, se vai influenciar, se você acha, Alex, que vai influenciar nos insumos da construção, vai influenciar muito. Bernardo que perguntou aí, isso aí é muito boa essa pergunta. Para o nosso caso, que já está com a obra em andamento, a gente tem uma cláusula contratual que durante aquele período ele não pode ser reajustado. Então, caso a obra atrase e passe do prazo contratual, aí pode haver os reajustes de materiais. Exemplo do aço aí, de outros materiais que a gente tem recebido diversos e-mails aí. Vai aumentar os materiais, mas enquanto está fechado aquele scope, aquele preço, não tem reajuste. E aí quem segura é o consultor. O construtor. O construtor. Tem que segurar. Bruna, temos que fortalecer as entidades como CRES, universidades, falou aqui, foi o R. Galvão. E a Bruna ressaltou aqui que também, né, fazendo analogia com a saúde, devido a essa crise aqui, que é uma outra área que precisa de valorização aí, que são, né, a linha de frente aí do combate ao coronavírus, de fato, são aí os profissionais da área de saúde e merecem aí todo o reconhecimento pelo trabalho que tem feito aqui. O Léo Pedroni disse aqui, engenheiros só serão valorizados quando nós mesmos nos valorizarmos. Concordo perfeitamente com você. E isso aí, eu sempre acrescento o seguinte, que a educação do cliente, quem deve fazer somos nós profissionais. Porque quem tem o conhecimento técnico e quem tem, às vezes até nem tem, né? Mas a noção do valor do nosso serviço, quem deveria ter somos nós. Que às vezes acontece do cliente não valorizar porque nós, de fato, não enxergamos o devido valor no nosso serviço. Quando a gente enxerga, precisa educar o cliente. Não dá para ficar esperando que o cliente, né, por livre e espontânea vontade, venha desenvolver uma consciência de que engenheiro ou arquiteto tem que ser valorizado. Não. Isso parte de um processo de educação que nós, profissionais, temos que desenvolver. Seja desde os processos de negociação, onde a gente vai procurar mostrar, sem encher o cliente, né, de um bocado de termo técnico, mas explicando de forma que ele entenda a importância do nosso serviço e o valor dele dentro do objetivo do cliente, mas parte de nós. De fato, eu concordo aí com o Léo Pedroni. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta para você aqui, Alex. Preços inexequíveis, foi o que Bruna falou aqui. Pronto. Então vamos continuar aqui a parte de segurança do trabalho. Está dentro também da parte de gerenciamento, Isso aí, a área de segurança do trabalho.
a gente sempre tenta levar para os clientes para a gente ficar com essa responsabilidade. Porque uma obra ela pode parar do dia para a noite por causa de um acidente de trabalho. Então, é um dos primeiros tópicos da minha pauta de reunião, é segurança do trabalho. Então, a gente é muito exigente, então tem que estar usando todos os EPIs necessários, principalmente agora nesse período, que a gente retornou com as atividades durante o Covid. Então, estamos seguindo à risca todas as determinações e o que orienta o pessoal da área da segurança, porque é muito crítico. Aí deixa eu perguntar, então normalmente você mesmo faz essa fiscalização ou você também traz para a sua equipe alguém da área de segurança do trabalho para ficar responsável por isso? Em obras que são fechadas, um simples contrato, vamos falar assim, apenas um recurso por obra, tenho o técnico de segurança da construtora, da instaladora, e eu faço essa gestão. Olha, onde eu passar que eu ver coisa errada, eu já aciono eles. Então, sim, eles são meus braços na obra. Mas para uma obra mais complexa, a gente tem também pessoas de segurança nossas contratadas que fazem essa gestão junto com qualidade, com prazo e custo da obra. Show, perfeito, perfeito. Aí eu vou te fazer uma pergunta que não estava aqui no escopo do nosso roteiro, mas que eu acredito que seja pertinente. A gente tem visto aí toda essa movimentação acerca da utilização do BIM, né, na construção civil. Aí eu queria saber de você uma coisa bem particular, se assim, você já vem trabalhando com, nesses projetos aí, esses últimos que você vem fazendo, já vem trabalhando com a implantação do BIM para a execução aí dessas últimas obras tuas. Pergunta muito boa essa aí, sendo que, como você falou aí do BIM, a gente tem tentado levar para os clientes. Alguns clientes já estão aceitando o uso da plataforma, e sendo que depende muito de todos os projetistas que fazem parte do processo. Sim. Então, tem alguns projetistas antigos que são engessados sem querer mudar, mas eu acho que a gente tem que partir para a premissa de ou apresenta na plataforma ou sai a linha. Não contrata. Então, não contrata. Então, é o nosso sonho para os próximos 6 meses, como se diz aí, está trabalhando na plataforma, mas ainda depende muito tanto do cliente, que é um valor empregado um pouco maior, porque os projetistas vão querer apresentar muitas pessoas a gente sabe hoje que ainda não está trabalhando na plataforma. Então, precisa da consolidação de todos os envolvidos, de civil, de instalações, de ar-condicionado, mas é um resultado espetacular. A gente tem feito alguns estudos aí e consegue antecipar problemas futuros que, principalmente para obras curtas, é excelente. Eu tenho, não sei se você conhece um amigo aqui do Instagram, Lucas Bicalho. Já ouviu falar nele? Já vi Lucas falar. Bicalho. Ele é professor do IMBEC, inclusive. Eu fiz uma live com ele há um tempinho atrás e ele trabalha com implantação de BIM em empreendimentos. Ele é da parte também de gerenciamento, trabalha com Lean Construction e BIM, né? E, assim, a proposta de fato é sensacional, né? E você consegue fazer, ele costuma dizer o seguinte, que o BIM é de fato uma construção virtual. Você consegue literalmente construir, né, virtualmente para você antecipar aquilo que você teria de problema lá no canteiro. Então, no quesito Lean Construction, você evitar retrabalho, quando você parte para a compatibilização no BIM, construção, e acrescenta lá a dimensão do orçamento, da gestão no tempo, então, e você vê lá a edificação subindo, conflito, então tudo isso otimiza. Então, ele costuma dizer que o BIM, de fato, proporciona essa construção virtual para você otimizar os seus resultados lá na construção real, na hora do canteiro, né? Não, é por isso que eu perguntei. A plataforma é perfeita e vai ser o futuro aí nosso aí para evitar essas compatibilizações aí, esses atrasos desnecessários, porque dá uma visão global e você prevê os problemas futuros. Né? Aí a Bruna até comentou aqui, a primeira fase do BIM no Brasil já se inicia em 2021, né? Em termos, eu acredito que ela falando aí das obras públicas, que é a expertise dela, né? E fundamental a adaptação dos profissionais, sem dúvida. E aí a gente vai agora para a parte de entrega da obra ao cliente, para a gente fechar aqui a nossa live, que a gente está quase chegando ao final. Eu não sei se anteontem a gente conseguiu passar de 1 hora, e o Instagram permitiu, mas normalmente ele fecha com 1 hora. Mas eu queria que você falasse aqui, teoricamente a gente tem 2 minutos aqui para finalizar a live. Então falar sobre a entrega da obra ao cliente aí,
resumidamente, por causa aqui dessa possível limitação nossa. Pronto, o que é que a gente faz? A gente acabou a obra, está tudo dentro do planejado, entregou no prazo, faz um treinamento geral com toda a equipe de manutenção da loja, no caso do varejo, do atacado, passa todos os treinamentos, geradores, instalações, ar-condicionado. Fez isso, a gente parte por termos de entrega dos ambientes. Ele vai estar assinando ali a loja que está recebendo de acordo com o projeto e de acordo com as especificações do memorial. Então, fez todos os termos de entrega, fez os treinamentos, a gente parte para o aceite final. Então, faz uma vistoria, o diretor da loja, o pessoal de engenharia, o pessoal da construtora e a gente do gerenciamento, todos concordando com a obra entregue, assina o documento, a gente fica a média de 10 a 15 dias depois da inauguração, monitorando caso tenha algum eventual problema. Porque sempre dá um problema, o gerador parou de funcionar, então a gente fica ali no turno 24 horas, normalmente celular ligado ou na obra, para deixar a obra andar por si só, a loja andar por si só. Seria ali um período mesmo de assistência técnica já, né? Isso, porque sempre a diretora liga perguntando as coisas, onde é que liga isso, onde é que desliga, o ar-condicionado caiu. Então a gente deixa de plantão um funcionário de cada empresa para suprir essas necessidades aí. Perfeito. Então, pessoal, a Murilo Reis entrando aqui, meu amigo Celivando aqui de Salvador também, Jossi Santana, meu vizinho aqui do bairro também, de infância aqui, tá aqui na live com a gente. O R. Galvão aqui dizendo, como sempre, live 10, top. Então, que bom que vocês gostaram. Aí eu vou fazer o seguinte, é o nosso ritual de sempre aqui. Se vocês gostaram da live, bate um print aqui e publica nos stories de vocês, marcando a gente aí, para que outras pessoas tomem conhecimento sobre essa live aqui e possam assistir, já que a gente vai deixar 24 horas aqui no perfil e ainda durante mais um tempinho, talvez até o domingo lá no YouTube, viu? Então, Alex, foi um prazer bater esse papo contigo aqui. A gente que só vinha se falando lá pelo Instagram, mas agora conversando ao vivo aqui, né, e com a participação aqui da galera. Muito obrigado, né, por trazer um pouco da tua experiência aqui. E aí eu passo a palavra para você agora aqui para os agradecimentos finais. A gente está finalizando aqui a nossa live. Eu que agradeço, meu amigo, a sua disponibilidade aí de aceitar no seu convite, porque você traz muito conhecimento aí para o mercado da engenharia, passando seu dia a dia, o mercado da arquitetura também, a todas as pessoas que assistiram. Então, meu muito obrigado. Quem não segue ainda, siga lá, faça conteúdos diários, assim como o Gideon. Então, vamos juntos por um mercado melhor, uma arquitetura melhor, uma engenharia melhor e todo mundo todos unidos, que é o mais importante. Perfeito. Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos. A gente vai ficando por aqui e a gente vai se falando lá, viu, pelo Instagram, pelo WhatsApp, para combinar essa visita técnica e aí eu mostro para vocês aqui também. Valeu? Vamos lá. Valeu. Obrigadão aí. Forte abraço aí e até a próxima. Abração.